Olá, pessoal! Estamos seguindo com nossa playlist sobre o LibreOffice Writer, ok? Hoje a gente vai apresentar opções para você selecionar partes de um texto. Por quê? Quando você vai aplicar um efeito, um estilo, ou, por exemplo, apenas copiar. Você está com um texto e você quer selecionar ali uma palavra, um número de telefone, uma frase, um parágrafo, o texto todo e copiar para algum lugar. Então, você precisa selecionar antes. Existem várias formas de proceder isso usando teclas de atalho, ou seja, combinações de teclas que funcionam como atalho, é o que a gente quer mostrar, tá bom? Eu vou pressionar aqui a tecla Windows. Iniciar janela. Cortar na janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Veja só, eu tenho utilizado as iniciais do Writer, né, LibreOffice Writer, para achá-lo, mas você pode usar as iniciais de Libre também, quer ver? Ó, L-I-B. L. LibreOffice Writer. Aplicativo. Por quê? Porque eu já usei várias vezes, né, ele vai memorizando. Vou dar Enter para abrir. Aqui alguns segundinhos. Já recebi uma dica que, segundo consta, resolve isso. Dica do dia. Aqui, ó, dica do dia. Interessante, eu falei dica, apareceu. O que que acontece? É a primeira vez que eu abro o LibreOffice hoje. Aí ele apresenta essa dica, ó, Insert Text. Dica do dia. Ok. 5/220. É muita dica, hein, que ele já deu. Aqui, ó, vou pressionar a tecla Tab, Mais informação. mais um Tab. Mostrar dicas ao iniciar caixa de seleção marcado S. Se você não quiser que ele apresente essa dica do dia quando você o abre pela primeira vez no dia, como é o caso aqui, você desmarcaria. Mas eu vou deixar por enquanto que eu quero ver isso melhor depois. Dica seguinte botão em Dica seguinte, eu não quero ver. OK botão. Eu fui caminhando com Tab, né? Cheguei em OK, Enter. Sem título um documento do LibreOffice documento. Tá o que? Está aqui, né? Insert T. Sem título um LibreOffice Writer. Muito bem. Eu vou abrir um documento que já existe com o hino nacional brasileiro, porque o hino nacional todo mundo conhece, fica mais fácil para a gente ver o que está acontecendo, né? Eu vou abrir um documento recente, ó, Alt, Arquivo submenu A. vou descer com a seta até documentos recentes. Novo sub. Abrir. Abrir arquivo remoto. Documentos recentes submenu. Ok, Enter. 1 Pais Brilhantes. Desço com a seta. 2 Hino Nacional Brasileiro. Hino nacional, vou dar Enter. E aí vai abrir aqui o hino nacional. Item de menu. Aqui, ó, Insert T. Hino Nacional Brasileiro. Vamos lá. Ctrl Home, a gente vai utilizar as teclas de movimentação e leitura associadas ao Shift. Assim, a gente vai proceder à maioria das formas de seleção que queremos, não todas. Ok? Por exemplo, ó, Ctrl Home, Hino Nacional. início do texto. Ok? Ctrl End. Página 2 em branco. Muito bem. Voltemos. Ctrl Home. Página 1 Hino Nacional. Se eu quiser selecionar tudo, eu vou pressionar Ctrl A. 666 caracteres selecionado. Ele me avisou. Ok? Se eu pressionar Delete, aqui, seta para cima. Em branco. Em branco. Para baixo, apaguei tudo, tá bom? Por que a letra A? Aqui é tudo do inglês, né? Então, A-L-L é all do inglês, né? Então, A-L-L é porque fala all, mas começa com A, né? Mas, enfim, Ctrl A. No bloco de notas também é Ctrl A, ok? Para você selecionar itens de uma lista de arquivos, por exemplo, lá no Windows, né? Você também usa Ctrl A. Então, apenas não use Ctrl T. Ctrl T é no Word, tá? Para selecionar o texto todo. Aqui é Ctrl A. Então, eu apaguei tudo. Digamos que eu tenha me enganado com relação a isso. Eu quero desfazer a última ação. Qual foi a última ação? Foi pressionar a tecla Delete para apagar. Como que eu posso desfazer a última ação? Anular a última ação. Ctrl Z de Zorro. Desfazer. Aqui, ó, Ctrl Home. Em branco. Hino Nacional. Já voltou, tá bom? Então, você já viu que com o pressionar do Ctrl Z, você vai desfazendo as ações que você realizou anteriormente. Bem, então vamos ver a parte de seleção. Ó. Ctrl Home. Hino Nacional. A gente já começou com o Ctrl A, que é para selecionar tudo. Bem, para você navegar pelas linhas, você usa a seta para cima e para baixo, né? Por exemplo, aqui, ó, seta para cima. Hino Nacional. Hino nacional. Se eu associar o Shift, ó, vou Shift seta para baixo. Hino Nacional selecionado. Ok? Então, eu vou pressionar o Delete. Espaço. Seta para cima. Em branco. Não tem mais nada. Vou descer com a seta. Parte I.
partir, em branco, continuar descendo, em branco. ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, você viu que se a seta para cima e para baixo lê uma linha, se eu associar o Shift, eu seleciono a linha, ok? Agora, vamos pensar no seguinte, ó, seta para a direita, U, soletrando. V, I, R, Para a esquerda, I, V, U. soletrando, ok? Quer ver? Eu vou descer com a seta. De um povo heróico o braço, Ó, de um povo, né? Então, ó, espaço, U, M, espaço, P, U, V, U, povo. Vamos ficar com essa palavra aqui, tá? Ó. V, U, P. Se eu quiser selecionar letra por letra, eu vou pressionar o Shift. E aí, seta para a direita, P selecionado. letra P selecionada. Só mais a letra O. O selecionado. Então, o P e o O estão selecionados. Ok? Vou pressionar o Delete, olha só. V. Ó, sub e desço com a seta. Ou de um VO heróico. De um VO, por quê? Apagou o PO. O mesmo acontece quando você faz com a seta para a esquerda. Não é? Shift seta para a esquerda, Shift seta para a direita. Na direção da seta, você vai selecionando. Agora, veja isso aqui, ó, seta para baixo. E o sol da liberdade. Ó, vou, aliás, descer mais. Brilhou no Brilhou. Então, aqui, ó. espaço. No. Brilhou. Brilhou. Ok? Estou aqui em brilhou. Se você pressiona a tecla Home, B. você vem para o início, tá? Então, eu pressionei a tecla Home para vir para o início e eu tenho aqui a palavra brilhou, ó, seta para a direita. R, I, L, H, U, U. Ok? Agora, vamos dizer o seguinte. Eu estou selecionando, vou pressionar a tecla Home. B. Aqui eu estou com Shift. Aí, seta para a direita. B selecionado. Eu quero selecionar só até a letra I. Então, vamos lá, ó. Seta para a direita. R selecionado. I selecionado. Aí, por enquanto, eu dou uma setinha para a direita. L selecionado. Mas não era para selecionar o L. Como que eu faço para desselecionar? Mantenho o Shift pressionado, seta para a esquerda. L desselecionado. Agora vou dar Delete. L. Olha só como ficou. Vai ficar LHOU, né? Porque o brilho eu apaguei. Ó. Seta para cima e para baixo. E o erro ortográfico lhou no céu da pátria. O NVDA está avisando que ficou um erro ortográfico porque eu apaguei o BRI, certo? Então, seta para a direita e a esquerda, soletra, Shift mais seta para a direita e a esquerda, você vai selecionar. Vou descer mais uma vez com a seta. Se o penhor dessa igualdade. Bem, o Ctrl, seta para a direita ou esquerda, ele lê palavra por palavra, símbolos, né? Então, vamos lá, ó. Ctrl, seta para a direita. Penhor dessa igualdade. Eu vou apertar a tecla Home para ir para o início. S. E olha só, se Ctrl, seta para a direita, lê palavra por palavra, Shift, Ctrl, seta para a direita. Se selecionado. Vou prosseguir. O selecionado. Penhor selecionado. Se o penhor, certo? Aí eu aperto o Delete, ó. D. Sub e desço. Erro dessa igualdade. Ok? Então, Ctrl, seta para a direita e esquerda, palavra por palavra, Shift, Ctrl, seta para a direita ou esquerda, você seleciona palavra por palavra. Vou descer com a seta. Conseguimos conquistar com braço forte. Aqui eu vou apertar a tecla Home. C. Foi para o início da linha, né? Conseguimos, então começou com a letra C. Eu aperto o End. Em branco. Vai para o final. Ok? Se eu associar o Shift, o que vai acontecer? Olha só, Home. C. Vou pressionar aqui Ctrl, seta para a direita, ó. Conquistar. Com. Conseguimos conquistar com, o que vem depois? Braço forte. Vamos dizer que eu queira selecionar de onde eu estou até o fim da linha. Ou seja, vai ficar braço forte, né? Então, o que eu faço? Shift End. Com braço forte, selecionado. Com braço forte. Delete. Em branco. Sub e desço. Dessa, conseguimos conquistar. Sub e desço com a seta, né? Ele falou. Vou descer com a seta. Em teu seio, ó liberdade. Agora, eu quero apagar em teu seio. Certo? Como que eu vou fazer? Tecla Home. Ctrl, seta para a direita, ó. Teu seio. Chegou aqui em seio. Onde é que está o cursor? Antes de seio. Eu quero apagar seio, então vou continuar. Vírgula. De vírgula para trás é o que eu quero apagar. Então, o que eu vou fazer? Shift Home. Em teu seio selecionado. Delete. Vírgula. Se eu não quiser subir e descer com a seta, eu posso pressionar Shift, seta para cima. Ó liberdade. Ó liberdade. Em teu seio, ó liberdade. Ok? Então, vocês estão vendo que a associação do Shift vai promovendo tudo isso. Detalhe. A gente mostrou Home. Vamos lá. Ctrl Home. Em branco. Ó liberdade selecionar. Início do texto. Ok? Se eu pressionar Shift Ctrl End, ele vai de onde eu estou até o final do texto. Olha só.
Agora eu vou dar delete. em branco, Vai ter sumido tudo, que eu estava no início, né? Então, olha a seta para cima, em branco, para em baixo. branco, Para desfazer, Ctrl Z de zorro. desfazer, Ctrl Home. parte I, em branco, ouviram do Ipiranga as Agora, olha só, vou descer com a seta aqui até... de um viou herói, e o sol da erro ortográfico, dessa igualdade. Conseguimos com ó liberdade, desafia o nosso Desafia, eu vou pressionar a tecla Home. de, Então, eu estou na linha em que ele fala isso aqui, ó. desafia o nosso peito à própria morte. Eu quero apagar daqui até o início. Qual é a combinação que me leva para o início? Ctrl Home. Então, Shift, Ctrl Home. Parte e ouvir Vou pressionar o Delete. de, Então, olha só como ficou. Seta para cima. desafia o nosso peito à Apagou de onde eu estava até o início. Ok? Bem, você dispõe, então, deste conjunto de teclas que você pode utilizar para selecionar. Após selecionar, aí você vai decidir o que vai fazer. Por exemplo, aqui várias vezes eu decidi deletar. E quando eu quis anular a última ação, eu usei o Ctrl Z. Ok? Me parece que são essas as principais teclas. Se de alguma outra a gente lembrar, na caminhada aqui da playlist, a gente volta a apresentar. Tá bom? Lembre-se de que as teclas de movimentação e leitura, aliadas à tecla Shift, é que vão te possibilitar. E tem um detalhe importante. Ctrl Home. desafia o nosso peito à própria. Aqui, ó, Shift seta para baixo. Desafia o nosso peito à própria morte. Se eu mover quaisquer das teclas aqui, eu perco a seleção. Olha só, seta para baixo. Idolatrar. Subo com a seta. Ó pátria amada. Vou subir mais. Desafia o nosso peito à própria morte. Não está mais selecionado, tá bom? E um outro detalhe importante, por exemplo, eu pressiono aqui Ctrl A para selecionar tudo. 630. Aí eu vou e digito a letra A. A. Ok? O que acontece? Seta para cima, A. para baixo, A. para a direita. Em branco. Ele trocou tudo pela letra A. Então, ao selecionar tudo, tome cuidado, que às vezes você digita, por engano, qualquer letra, e aí fala, ué, sumiu o texto todo, mas em caso de pânico, o que você faz? Ctrl Z. Desfazer. Ctrl Home. Desafia o nosso. Voltou tudo. E se você tiver uma situação de que fez seleção, alguém veio e mexeu, uma criança, qualquer coisa assim, e você não sabe mais quantas vezes terá que pressionar Ctrl Z para voltar a como era, muito simples, você dá Alt F4. Salvar documento. Aí você vai dizer que não quer salvar, você digita a letra N. Este Conclusão, computador. o documento voltou a como era na origem. Ok, pessoal? Então, a gente apresentou para vocês aí opções para selecionar texto. Certamente há outras e outras formas. A gente deu uma indicação inicial aqui, porque eu creio que para agregar é melhor se aprender e ficar firme em uma possibilidade, depois você aprende outras e avalia qual você vai querer utilizar. A decisão é sua. Valeu? Até a próxima!